Fala galera, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí das movimentações que o preço fez hoje. Hoje foi um dia, apesar de consolidado, ele deu boas movimentações, aí deu boas operações, né? E isso é legal porque a gente vê cada vez mais a galera pegando jeito, operando, tendo a paciência para saber definir a hora certa da operação, né? E isso é o que importa, tá? É fazer com que as operações fluam e vocês evitem ficar entrando em muitas operações, em muitas coisas, operações de risco, operações sem confirmação, enfim. Tudo aquilo que a gente já está cansado de saber, cansado de falar, né, galera? Mas antes eu só queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né? Compartilhar com quem você acha que deve, que dessa forma o YouTube vai estar sempre ajudando aí a estar divulgando o canal para cada vez mais pessoas, tá? Então, é isso que eu peço para vocês. Deixa o like e compartilha, pessoal, que isso aí ajuda demais o canal. Falando aqui um pouquinho do dia de hoje, né? Hoje o dia ele teve aí, basicamente 4 operações, né? Que o dia deu hoje. Nós tínhamos um order block aqui marcado nessa região de abertura, né? Isso aqui já era uma venda um pouco mais de risco, porque como eu estava falando na aula, ele era um movimento contra esse movimento menor, apesar de ser uma mitigação, mas ele deu uma venda de risco aqui nesse order block, com o primeiro alvo aqui e o segundo alvo no fundo, né? Uma venda aí foi relativamente interessante, tinha notícia, tudo acelerou. Depois nós tivemos uma operação de compra aqui, onde ele fez essa quebra de estrutura, voltou para pegar liquidez no fundo e aí ele subiu. E aqui foi onde a gente operou, né? Hoje a gente estava lá com a sala da turma 5, e aqui nós tivemos, depois dele ter feito esse movimento aqui, né, que a gente até pensou nessa operação, mas como ele tinha acabado de romper fundo, né? Daqui era um movimento que eu estava esperando que ele pudesse até fazer um teste mais no fundo para subir. Mas, a partir do momento que ele faz isso aqui, aí ele ganha um topo, aí a volta é só entrar na operação e ser feliz, né? E aí a galera estava ali na aula, pegou essa compra, né? A galera subiu aí, fez um resultado legal. Quase todo mundo pegou essa meta. Teve gente que saiu aqui no topo, teve gente que carregou até aqui e teve gente que saiu aqui na volta na proteção, tá? Tudo isso faz parte do operacional, foram trades bem bons, né? Depois ainda o índice fez uma pegadinha, né? Que ele pegou essa liquidez aqui de cima e foi o que empurrou ele até esse order block aqui debaixo dos 5 minutos. E aí ele deu uma entrada bem boa nos 5 minutos ali de compra, né? E acabou também indo no alvo, né? Que o alvo era o teste desse topo aqui, então acabou dando um trade aí, que foi também um trade acima de 600 pontos. Eu acabei perdendo essa operação aqui, mas eu já tinha, na conta da Uninvest, eu já tinha pego essa subida aqui, então a meta do dia já estava batida ali. Eu queria pegar essa operação na conta real, mas acabei não pegando ela, na verdade. Eu tomei um stop aqui, nesse imbalance. Eu estava esperando o preço, pegando o preço dessa liquidez aqui para subir. Ele me estopou e aí depois aqui eu não tive confiança em entrar e acabei não fazendo, tá? Então foi isso aí. Mas seguimos o fluxo, isso acontece. E é por isso que eu sempre falo, turma, às vezes vocês têm que tomar cuidado para não ter medo de ficar de fora de operação, né? Eu estava vendo um movimento muito claro aqui, quebra de topo, ele voltou, ele fez a liquidez aqui. Quando ele abaixou aqui para vir na região do imbalance, eu falei, bom, agora ele vai pegar essa liquidez e testar o order block lá de cima. Aí ele até foi, mas ele deu mais uma violinada antes de subir. Isso aí faz parte do processo, mas tudo bem. E aí a gente vê o seguinte, o preço segue nessa consolidação, né?
Esse order block aqui ainda não foi mitigado. Vocês percebam que o preço chegou perto dele e não foi mitigado, tá? A gente tem aquela zona lá de cima ainda, toda ela, né? O preço agora chegou na região daquele order block lá de trás, onde você tem ali uma opção, uma alternativa, que poderia ter dado um risco entrar, mas achei que ali não valeria a pena, né? E agora o preço está de novo trancado nesse range aqui, tá? Quando a gente olha o movimento macro, vocês percebam que o preço ele ainda está em queda, né? O preço ele ainda está na tendência de baixa, está quebrando estruturas, ele segue quebrando estruturas, e a gente tem como último range esse cara aqui, ó, tá? Então, é esse cara que está mandando no movimento do mercado. Então, isso que o preço está fazendo, ele pode estar subindo aqui para pegar liquidez e vir testar fundo de novo, tá? Então, por isso que a gente tem que estar esperto. Ele parou na região de 50%, né? E agora a gente tem que aguardar aí para ver qual que é a próximo nível que o preço vai trabalhar. Quando a gente marca aqui a nossa FIBO, né, a nossa zona de Premium Discount, nós temos aqui, ó, exatamente o preço trabalhando na região de 50%. Ou seja, é aquela regiãozinha que a gente sabe que a gente não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar o preço subir para esperar qual é a decisão, qual é a tomada de decisão nessas regiões aqui, tá, galera? Lembrando que nós temos uma expectativa aí desse preço seguir para cima e vir testar essa zona aqui, tá? Então existe essa possibilidade, porque ele bateu aqui, chegou nesse order block, não está conseguindo passar, né? Então tem esse ponto de referência aqui amanhã que tem que tomar cuidado, tá? Muito cuidado com a abertura. Amanhã vamos ter que estar bem atentos na onde vai ser a abertura do pregão para acompanhar essa movimentação do preço aí. Beleza? Então, do mais, são essas as movimentações que a gente tem para o índice aí, ó. Essa aqui, eu vou deixar essa marcação aqui embaixo, porque ela ainda só foi tocada, né? Ainda tem uma região para mitigar. O preço deixou essa outra região, tem uma outra região de order block aqui, tá? Vocês precisam estar atentos. Então, tudo isso são as regiões que o preço vai deixando aí. Não que isso aqui seja uma região para chegar aqui e sair comprando, tá, galera? Vocês têm que estar atentos. É aquilo que eu sempre falo. Quando o preço chega aqui, vocês têm que esperar para ver como ele reage. Porque não adianta nada se ele não quebrar a estrutura, ele não vai voltar, tá? Ele vai embora e vai sair estopando geral. Então tem que ter muito cuidado com isso. Como eu falo aqui, ó, olha só. Não precisa tem que ter paciência, ó. Ele quebra a estrutura, depois ele volta, e aí é só entrar, porque aí depois você pega um movimento fluido, né? Pega um movimento limpo do preço. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui, ó. Se ele abrir quebrando a estrutura, você tem um possível alvo até aqui, né? Porque você sabe que se ele não passar daqui desse topo, ele vai fazer o quê? Testar a região de fundo de novo. É dessa forma que o preço trabalha. Ele segue testando uma zona e outra, tá? Então essa é a melhor forma aí de vocês estarem tomando as melhores decisões para as suas operações. Essa captura de liquidez aqui, ela foi muito certeira, do jeito que o preço pegou o stop da galera, depois ele voltou de novo e foi o que trouxe ele aqui. Tá? Então, vocês sempre tem que estar atentos a essas regiões de manipulação, tá, galera? A gente sempre vai apostar do lado contrário. Sempre vai olhar o lado contrário. Eu nunca vou apostar que eu vou comprar esse rompimento aqui para o preço ir aqui. Não. A minha aposta sempre vai ser que esse preço ele vai poder fazer assim, ó, pegar a liquidez para depois descer. Tá? A gente sempre opera pensando no movimento mais esperados pelos grandes players. Porque o varejo ele espera o quê? Que o preço vai romper ali para ele comprar rompimento. E a gente tem que estar preparado para isso. Beleza? Então fiquem sempre atentos a esse movimento. Então bora falar do dólar lá. Ó. O dólar hoje foi um movimento assim que ele caminhou muito bem. Ele abriu aqui hoje. Cadê o... Aqui, ó.
Hoje o dólar ele abriu aqui nessa região, testando o fundo, ó. Ele já abriu pegando a liquidez aqui do fundo. Aí ele voltou nesse order block que ficou de ontem. Executou o que tinha para executar de ordem e aí tomou o rumo e não teve order block. Por isso que eu falo para vocês tomar cuidado em ficar observando o order block e querer achar que só porque é um order block de compra, a hora que o preço bater aqui eu vou comprar. Não, não é assim que funciona, tá? O preço ele só vai virar se ele virar. Hoje até eu estava falando para a turma lá na aula, que a gente consegue, quando a gente diminui o time frame, a gente vai marcando assim os topos, ó. E aí você vê, ó, ele vem, aí ele rompe um pouquinho, volta, ó, ele não consegue romper, volta, aí rompe um pouquinho, aí ele volta, não consegue passar, aí ele rompe de novo, aí volta, gente, voltou, aí tchau. Aí ele já mostrou o lado que ele vai, tá? Não fiquem achando que isso aqui é fundo, que agora ele chegou aqui, ele vai subir. Nunca apostem do lado contrário. Sempre vão a favor do movimento que o preço está mostrando, tá? Essa é a teoria de Down, enquanto o preço não disser, não mostrar que houve uma reversão, você jamais pode apostar em uma, tá? E sempre que vocês operarem o Smart Money, o pessoal tem muita dúvida quando diz, isso aqui é entrada de risco, isso aqui não é entrada de risco. Gente, entrada de risco é toda entrada que é feita contra o movimento, tá? Então, ou seja, essa entrada aqui, nesse order block, vendo aqui, ó, esse order block, o preço virou, voltou, aqui você vai deixar a tua ordem aqui. Porque isso aqui não é uma entrada de risco, isso aqui é uma entrada de confirmação. O preço rompeu o fundo e veio no order block testar, tá? Olha lá, alvo de 6 pontos e stop de 6 pontos e alvo de pelo menos 25, tá? Pelo menos 25 pontos. Um trade de 4 para 1 aí, ó, tranquilamente, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente, galera. Saber a hora de entrar no trade e saber a hora que o preço vai fazer uma reversão. Principalmente quem usa 1 minuto, tá? 1 minuto ele dá muito movimento falso. E aí vocês precisam tomar muito cuidado com esses movimentos falsos. Porque eles vão toda hora sacanear e mostrar um inducement, né? Para que vocês tomem a decisão errada, tá? É isso que o preço vai fazer. Então, tudo isso é importante vocês estarem cientes, beleza? Então, aqui eu vou deixar para vocês, eu vou deixar marcado aqui essa região específica aqui do 15 minutos. Que é uma região onde eu tenho marcado aqui, que é uma possível zona onde o preço vai segurar, tá? Porque é o seguinte, se o preço não segurar aqui, ele vai buscar os níveis lá de baixo, tá? Porque aqui não tem parada. É uma subida única, tá? E aqui vocês percebam, eu tenho um imbalance dos 5 minutos aqui, tá? Porque se ele passar daí para baixo, o ponto de parada próximo é esse carinha aqui. É a extremidade, beleza? Então, isso que vocês precisam ter em mente. E aqui na parte de cima nós temos essas regiões aí, que elas são as regiões onde a gente tem que aguardar o preço subir para tomada de decisão, né? Lembra, nós temos esse último range aqui, ó. Esse cara aqui é o cara que está no controle, essa perna aqui que está no controle. Então, o que eu tenho de tomada de decisão é mais aqui para cima, ó. Até tem essa aqui na região dos 50 e tenho essas outras, eu tenho essa região aqui, ó. Também é uma zona muito importante que eu diria ser praticamente a mais importante de todas essas para tomar uma decisão de venda, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente. E aqui, se por acaso o preço abrir para cima, é saber que ele pode fazer um pullback até ali em cima para seguir descendo. Não esperem operações contra sendo
regiões antes, tá? Porque ele sempre quando bater numa região ele vai reagir. E aqui se essa reação for forte ele vai subir de novo. É muito difícil o preço, ainda mais pensando na zona que é essa daqui, ó. Essa bagunça que tem aqui no meio, tá? Então vocês têm que estar muito atentos a isso para não tomar decisão precipitada no dólar. Beleza, turminha? Então era isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite. Amanhã temos nossa live aí ao vivo, a última live do mês, né? Todo mundo devagar e sempre, porque é o último dia de mês. A gente sabe que no Smart Money a gente tem um gerenciamento de risco. Então, com o nosso gerenciamento, ninguém entrega resultado de mês em último dia. Mas é sempre bom estar atento às operações aí, porque tem muita coisa para acontecer semana que vem aí na super quarta. E o mercado tá meio instável por conta disso. Beleza, galera? Então era isso. Bom descanso para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus e fui.